Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e o Nerdologia tá aqui para dar exemplo. Hoje vamos ver o que desperta a desonestidade. Ano passado, o Brasil caiu no ranking de percepção de corrupção do Transparency, que, embora criticado, ainda é uma fonte de consulta para quem planeja investir em outros países. Não estamos entre os piores, mas ainda estamos na categoria dos muito corruptos. Em um teste feito pela revista Reader's Digest, no Rio de Janeiro, das 12 carteiras com dinheiro esquecidas, apenas 4 foram devolvidas, e uma delas voltou sem dinheiro. E o Rio ainda se saiu melhor do que Lisboa, onde apenas uma carteira voltou para o dono, enquanto na cidade mais honesta do teste, Helsinki, na Finlândia, 11 voltaram. Mas de onde vem essa diferença entre os locais? Um dos pesquisadores que mais trabalhou e escreveu a respeito é Dan Ariely, que já citamos no episódio sobre como as marcas te manipulam. Dessa vez, vamos nos basear no livro mais recente dele, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, que você encontra na descrição do vídeo. Vale a leitura, pois tem muita coisa interessante que não veremos aqui. Um dos vários experimentos que Dan e seus colaboradores fizeram foi aplicar um teste de matemática valendo dinheiro para cada questão certa. As pessoas tinham a opção de escrever a resposta em um cartão, conferir o gabarito e contar para o entrevistador quantas perguntas acertaram e destruir as evidências. Se mentissem o número, receberiam mais dinheiro sem que ninguém soubesse. Ou melhor, quase ninguém, porque ao comparar os acertos de quem podia mentir com outro grupo que entregava a prova para ser corrigida, era possível saber quantas pessoas acertavam de verdade. Comparando os acertos de quem não podia mentir com os acertos de quem podia, dava para saber quantas pessoas trapaceavam para ganhar um pouquinho a mais. O resultado? As pessoas exageravam em média 15 questões a mais para cada 100 pelo qual foram pagas. O mais curioso foi que pagar mais pelas questões não aumentou as trapaças. Quando o valor pago por questão era muito alto, as pessoas trapaceavam um pouco menos. Claro, sempre havia um ou outro que diziam ter acertado tudo, mas eram poucos os casos. A maioria exagerava só um pouco. O que levou Ariely a propor que, em geral, as pessoas não querem se ver como alguém desonesto, mas também querem se beneficiar. O que faz com que trapaceiem apenas um pouco, o suficiente para se dar bem, mas menos do que os deixaria desconfortável. Tudo bem correr mais do que o limite permitido, se for só um pouquinho a mais. Como a bicicleta que foi roubada ao longo do ano, cada um leva só um pouco de culpa, o suficiente para levar vantagem, mas menos do que o deixaria desconfortável. Tanto que quando se criava uma distância entre o dinheiro e o exagero, quando a pessoa era paga com vale-presente, por exemplo, a quantidade de trapaça aumentava. Você teria coragem de levar dinheiro do caixa do local onde trabalha e levar um bloco de papel sulfite para ajudar no trabalho de escola dos filhos? Qual o problema de roubar uma caneta? Não é dinheiro, mas o valor final não é o mesmo. Agora lembre o quão distante fica Brasília dos eleitores e do local onde o dinheiro público seria aplicado. Aliás, o dinheiro não, a verba, a comissão, a licitação, tudo bem abstrato e distante. Tudo piora quando há uma chance de racionalizar ou justificar a desonestidade. Outros trabalhos na mesma linha de Ariely mostraram que quanto mais tempo para se pensar em uma justificativa, mais as pessoas foram desonestas. Roubar por uma causa é muito mais fácil. Ou pior ainda, quanto mais gente faz aquilo também, menor a culpa com a trapaça. Tudo bem atravessar fora da faixa, ninguém usa ela mesmo. Tudo bem não ir pro congresso, ninguém vai na sexta mesmo. Ah, mas isso foi entre estudantes americanos. Se repetissem o teste aqui, com certeza viriam mais desonestidade. Será? Pois repetiram o teste de matemática com e sem correção em diversos países do mundo. O resultado? Em todos eles as pessoas acertavam em média 15% a mais. O que nos traz para a conclusão de Dan Ariely. As pessoas têm a mesma propensão a serem desonestas. O que muda entre um país e outro são o sistema de leis e de incentivos à desonestidade, uma diferença cultural. Agora ouça novamente a propaganda de 76 com o jogador Gerson Nunes, que criou a famosa Lei de Gerson, e me diga se nossa cultura favorece trapaça. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. E sabe o que fez os estudantes roubarem mais nos testes de matemática? Um mau exemplo. Ter um ator disfarçado trapaceando na frente de todo mundo, anunciando que acertou tudo e levando dinheiro sem consequências, fez com que quem participava fosse bem mais desonesto. E quanto maior a figura de autoridade do trapaceiro, mais ele influenciava os outros. Agora pense em quantos exemplos de trapaça reconhecida em rede nacional nós temos.
sem consequências, só pizza. Quantas figuras de autoridade são desonestas e sempre têm uma ideologia e uma justificativa para o que fizeram. Então não se esqueça, esse ano tem eleições e você pode ajudar a diminuir o número de maus exemplos e mostrar que tem sim algo de errado em ser desonesto. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos para dar bom exemplo e assine nosso canal. Até a próxima quinta. E um agradecimento especial ao André Souza pelo apoio em mais um episódio. Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Esse episódio foi um oferecimento da Nerd Store. Lá, além do protocolo Blue Hand, você encontra outros livros, camisetas, canecas e até baralho do Jovem Nerd. nerdstore.com.br